E hoje nós retomamos então a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Essa aqui, até aqui, tem se demonstrado uma carta cheia de emoções. Lembrando que os Gálatas são os residentes da Galácia. Nessa região, Paulo plantou igrejas na cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio. O processo de plantação não foi nada fácil. Paulo sofreu bastante, muitas perseguições, ele foi humilhado, ele foi apedrejado, muitas marcas profundas ficaram no apóstolo Paulo, a ponto de, quando ele escreve sua segunda carta ao Timóteo, que é o último documento escrito por Paulo, ele lembra de todos os sofrimentos que ele passara aqui nessa fase de plantação. Não bastasse isso, um grupo de pessoas havia se infiltrado dentro dessas comunidades, dizendo que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Essa comunidade nova facilmente estava sendo seduzida por esse discurso, e para resolver isso, Paulo escreve então a carta que nós temos em mãos, que é a carta aos Gálatas. Então, é uma carta que ele vai ficar batendo sempre no mesmo tom, a exclusividade do evangelho, a exclusividade e a suficiência da graça de Deus para a salvação. Então, debaixo desse grande tema, hoje a gente vai meditar nos versículos do 1º ao 14º do capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, vamos meditar dos versículos 1 ao 14. Os irmãos podem ficar de pé para que juntos possamos fazer a leitura. Gálatas 3, do versículo 1 ao 14, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos orar? Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, estarmos aqui, nessa hora, para ouvir a tua palavra. Ilumina a nossa mente e abra o nosso coração. E aplique, Senhor, essas verdades à nossa alma. Que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, permaneça com a tua Bíblia aberta. Quem se lembra do nosso primeiro sermão, talvez recorde da imagem usada pelo Hendrickson em seu comentário. E ele compara a abertura da carta com a previsão do tempo. Ele diz que, se nós fizermos essa comparação, ele diz que o céu está carregado. Pelo visto, está vindo um forte temporal.
Os relâmpagos já aparecem no horizonte e pode-se ouvir o som dos trovões. Capítulo 3, sobretudo, essa primeira parte, é a chuva torrencial. É onde o temporal veio. Eu confesso para os irmãos que eu pensei em a gente abrir de novo um parênteses na série e eu pregar um outro sermão hoje. Primeiro do ano, uma coisa mais leve, assim, não começar com uma palavra que a primeira já é insensatos, alguém enfeitiçou vocês? Mas fui ao Senhor em oração, fui entendendo, Senhor, eu sou só um expositor, a palavra é tua. Então aplica, Senhor, no nosso coração. Porque Paulo ele inicia realmente esse capítulo usando palavras muito fortes. Paulo chama os Gálatas logo no início 2 vezes de insensatos. Pergunta se por um acaso eles foram enfeitiçados. Questiona as suas experiências, se tudo aquilo que eles viram, ouviram e até mesmo as coisas que eles sofreram foi inútil. Então, a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem dura, é uma linguagem quase chocante. É óbvio que isso não significa que Paulo tenha perdido a sobriedade, Paulo tenha perdido o controle e agido aqui por impulso. Não. Paulo ele escreve sob a inspiração do Espírito Santo. Mas aqui, mais do que em qualquer outro trecho da carta, o apóstolo está agitado. Paulo está profundamente comovido. E a razão para isso é que os gálatas parecem decididos em cometer o maior erro que um cristão pode cometer, que é o de deixar o evangelho de Jesus para trás e assumir o da autojustificação. A gente vem vendo o desenrolar da história, que desde a metade do capítulo 2, Paulo vem insistindo que o evangelho jamais deve ficar para trás da nossa vida. Já deixou claro até aqui de que nós somos salvos quando passamos a confiar exclusivamente na obra de Cristo. E que o evangelho ele é o caminho de entrada no reino de Deus. E aqui no capítulo 3, Paulo vai além. Ele nos mostra que o evangelho não é apenas o começo da vida cristã, mas o evangelho é aquilo que nos move. O evangelho é aquilo que nos sustenta até o fim. Ou seja, nós não começamos pela fé em Cristo para depois prosseguirmos por algum esforço humano. Nós somos justificados pela fé e nós também somos santificados pela fé e vivemos também pela fé. Deixar de pensar assim ou agir assim, segundo Paulo, é uma profunda insensatez. Agora, você já parou para pensar por que há tantos exemplos de pessoas que até começaram bem, mas que depois foram cedendo, pessoas que foram abrindo algumas concessões até em determinado ponto da vida negar o que um dia afirmavam com tanta convicção e assumiram para si, conscientemente ou não, um outro evangelho. Provavelmente caíram na armadilha da distração. Nós fomos alcançados por Deus, de modo que definitivamente não somos mais quem éramos. E isso é a graça transformadora do Senhor. Entretanto, a caminhada cristã, longe de nos tornar imunes a alguns perigos, ela pode nos deixar distraídos. E aí a gente corre o sério risco de nós esquecermos o ponto de partida. Corremos um sério risco de esquecermos como tudo começou. E aí a gente não olha mais para o retrovisor da nossa história e vê que a coisa só começou a funcionar, só andou por causa da graça soberana do Senhor. E aí, pouco a pouco, nós vamos pensando que somos o que somos por conta própria. Pensamos que permanecemos firmes porque, afinal, desenvolvemos métodos infalíveis. E aqui nos métodos, há dos mais bizarros aos com mais cara de piedosos. Como a gente vê por aí, pessoas que acham que estão de pé porque semanalmente tomam um copo de água ungida. Outros porque compraram algum objeto supostamente ungido. Outros porque acham que estão protegidos por alguma cobertura espiritual de algum pastor. Outros são abençoados porque declararam sobre si bênçãos. Mas não nos enganemos. Esses são os mais fáceis da gente denunciar. Afinal, nós podemos perfeitamente perverter aquilo que é bom, inclusive. Podemos confiar mais nas nossas orações do que no Senhor. Podemos confiar mais na nossa frequência aos cultos, mais no serviço religioso, mais no nosso desempenho, seja na música, na pregação ou em qualquer outra área da igreja que a gente venha a servir. E a gente passa a entender que essas práticas são o fundamento da nossa fé.
são o fundamento da nossa permanência em Cristo, quando elas são, na verdade, fruto da graça do Senhor. Isso porque facilmente nós esquecemos da graça, e é exatamente contra isso que Paulo está escrevendo. Paulo está preocupado em preservar a vida cristã dos Gálatas e em preservar a nossa vida também. Por isso que as suas palavras são tão fortes. O perigo é grande demais para que Paulo venha tratar com mera superficialidade. E aqui, Paulo chama os Gálatas a lembrarem do início de tudo. Ele começa a tocar em algumas feridinhas. Como foi que os Gálatas se entregaram a Jesus? Como foi que, vindo do paganismo, foram alcançados por Deus e receberam o Espírito? Versículo 2. Será que foi por alguma prática da lei? Pergunta Paulo. Vocês precisaram se circuncidar para receberem um Espírito? Vocês tiveram que pagar alguma coisa para isso? Vocês tiveram que frequentar 7 quintas-feiras sem quebrar corrente nenhuma para receber isso? De onde foi que vocês provaram? Não veio por obra humana alguma. Veio pela fé em Jesus. Ele diz, vocês creram na pregação do Evangelho. Vocês não estavam no Gólgota, mas eu trouxe o Gólgota até o coração de vocês. Vocês não estavam lá em loco, presencialmente na cruz, mas eu trouxe a cruz até o coração de vocês. De modo que, versículo 1, o Cristo crucificado foi exposto diante dos olhos de vocês. Será que agora, tendo começado pelo Espírito, querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo diz, quanta maluquice é essa que vocês estão fazendo? Isso é tolice. Isso é insensatez. Diz Paulo que essa insensatez é tanta, é tamanha insensatez que parece que vocês estão agindo sob influência de bruxaria. Parece que vocês estão agindo sob influência de encantamento. Alguém enfeitiçou vocês? Versículo 1 pergunta a Paulo aos Gálatas. Perceba que até aqui talvez tenhamos sido tentados a sentir certa pena dos Gálatas, como se fossem meras vítimas ingênuas dos judaizantes, pessoas que facilmente são manipuláveis, quase que bobinhas assim. Mas aqui Paulo os chama a responsabilidade. E para resolver isso, Paulo toca exatamente nas feridas que estão doendo, que a culpa dessa derrocada é deles. Não basta apontar somente para os falsos mestres e culpá-los por tudo. Os Gálatas precisam urgentemente, e Paulo quer ajudar nisso, a repensar a vida. Eles precisam repensar a fé. Eles precisam repensar, inclusive, a própria igreja. Eles precisam seriamente pensar como foi possível que tenham mudado de forma tão radical o rumo da sua fé. Paulo está chamando cada membro da igreja a fazer uma autoanálise sincera. Paulo está chamando cada um dos membros da igreja da Galácia a fazerem um autoexame rigoroso. E veja que lição preciosa é essa, meus irmãos. A gente vive num mundo em que nós imaginamos que é possível terceirizar tudo. A gente praticamente não quer fazer mais nada. Tudo é terceirizado. E às vezes nós nos enganemos que é possível terceirizar a fé também. Eu não vou no culto, mas o meu pai vai por nós. Eu não vou no culto, mas o meu cônjuge vai por nós. Eu não oro, mas minha esposa, meu esposo, ora por nós dois. Há uma tendência dentro de nós enorme para que venhamos a desejar uma igreja que viva a fé por nós, um cônjuge que creia por nós, um pastor que faça por nós. Mas aqui, em tantas outras partes das Escrituras, nós somos lembrados dessa nossa responsabilidade individual enquanto crente. Desse compromisso individual que nós temos. E Paulo está chamando os Gálatas a exatamente isso. Eles têm as responsabilidades. E essas responsabilidades precisam ser tratadas. Para isso, Paulo vai expor a ambiguidade da vida deles. Porque se trata de uma comunidade de pessoas profundamente divididas. E uma pessoa dividida é uma pessoa que, ao mesmo tempo, sabe qual é o caminho certo
É uma pessoa que sabe o que é o evangelho, provou o evangelho, mas ao mesmo tempo é seduzida por um discurso que fere frontalmente o evangelho. É seduzida por um discurso contrário ao evangelho. Esses aqui são os Gálatas. Esses aqui são os Gálatas. E aí a gente vê o tamanho do desafio do Paulo, porque uma coisa é a gente pregar para pagãos se converterem. Uma coisa é a gente pregar para pagãos serem alcançados e transformados pelo evangelho. Outra coisa é a gente pregar para crente, que mesmo conhecendo o evangelho, estão se afastando dele. Isso nos conduz a uma constatação dolorosa. Há pessoas dentro de nossas igrejas que, apesar de terem sido criadas no evangelho, vivem como pagãos. Pessoas que, apesar de serem expostas ao evangelho e formadas no ambiente da fé cristã, pensam como pagãos, reagem à vida como pagãos. A gente vê o testemunho que as raízes às vezes são evangélicas. O berço é cristão, mas a maneira de enxergar o mundo é essencialmente pagã. São os cristãos nominais. Durante muito tempo, esse rótulo era associado ao catolicismo cultural. O pessoal nascia, era batizado na igreja, voltava 13, 14 anos depois para ser crismada, ocasionalmente vai em algum batismo ou em algum casamento de amigos e familiares, mas esse fenômeno já chegou às nossas igrejas também. Pessoas que professam a fé, mas que a fé não governa mais as decisões da sua vida, não governa os seus afetos e as reações da vida cotidiana. Querem ser chamados de cristãos a todo custo, mas não querem de modo algum assumir um compromisso com Cristo. Cristo é até útil, mas está longe de ser o centro da vida. E a razão, muitas vezes, para isso é porque são pessoas que vivem divididos. Pessoas que facilmente são encantadas por coisas que as afastam do evangelho. Pessoas que acham bonito, se encantam por qualquer novidadezinha que aparece aí, qualquer falsíssimo profeta que aparece falando bonitinho, chamando vocês de lindo, qualquer falsíssimo profeta pequenininho que fala, parece dengozinho, e aí a gente é envolvido em falsas doutrinas, e quando percebemos, fomos encantados por isso. Somos encantados por aquilo que nós consumimos nas redes sociais, usando as palavras de Paulo. Tem gente que parece que foi, de fato, enfeitiçada, porque parecem caçar coisas para serem enganadas e distraídas, se auto-sabotam. E algumas autossabotagens, elas são bem sutis. Aparentemente são até inofensivas. Quando a gente acha que os encontros na igreja é um mero checklist. Eu fui em 2 cultos seguidos, eu posso me dar uma folga no terceiro. Eu fui na programação da semana, eu posso me dar uma folga no culto de domingo. E a pergunta que Paulo faz para cada um de nós é: o que tem te enfeitiçado? O que tem te enganado? O que tem te distraído de ser quem você deveria ser em Deus? E não é por conta dessas coisas aqui. Os Gálatas não estavam conseguindo ser. E é um risco para nós também. John Stott, um dos meus autores favoritos, propõe uma boa solução para isso. Disse ele: o evangelho não é as boas novas de um bebê na manjedoura. O evangelho não é as boas novas de um jovem trabalhando na carpintaria de seu pai. O evangelho não é as boas novas de um pregador itinerante nos campos da Galileia. O evangelho não é sequer as boas novas de uma sepultura vazia. O evangelho é as boas novas do Cristo pendurado no madeiro. Talvez alguém diga assim: mas ele nem está mais no madeiro. Louvado seja Deus por isso. Mas enquanto você for incapaz de vê-lo no madeiro, não é saber explicar porque ele está no madeiro e nem porque ele não está mais, mas é vê-lo e dizer: foi por mim que isso aconteceu. A culpa do evento da cruz é minha. Se a gente não consegue olhar para o Cristo pendurado no madeiro, o Cristo crucificado, que Paulo, o autor dessa carta, um baita de um erudito, conhecia a cultura da sua época, abriu mão de tudo para dizer: eu prego o Cristo e o Cristo crucificado. Enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente vai continuar sendo encantado, tendo a mente escravizada e o coração enganado, e cada vez mais nos afastaremos do Evangelho de Jesus.
O que Paulo está fazendo para essa comunidade aqui não é fazendo uma receitinha de bolo, a gente vai resolver o problema de vocês, passo 1, passo 2. Paulo está chamando eles para o arrependimento mesmo. E um arrependimento urgente. E ele nos alerta que o caminho para o progresso na vida cristã é o arrependimento constante. Quer terminar o ano mais crente do que começou? Arrependimento constante. Arrependimento constante. Olhar para o Cristo pendurado no madeiro. Foi por mim que isso aconteceu. Para que através disso os nossos corações sejam mais profundamente atingidos pela realidade do que Jesus fez e de quem nós somos nele. Paulo deixa claro isso para os Gálatas. E agora ele vai dar continuidade no seu argumento. E a partir do versículo 6 ele surpreende a tudo e a todos. Ele vai convocar uma testemunha. Ele nos chama a fazer uma pausa e a refletir sobre o que aconteceu com Abraão. Está aí no versículo 6. Se a gente lê meio rápido, parece até meio estranho Paulo convocar o Abraão e a gente fazer a conexão com tudo aquilo que ele disse, sobretudo no versículo 5. Mas isso é, na verdade, nas palavras do Timothy Keller, um golpe de mestre. A gente não pode esquecer que o Paulo está respondendo às alegações dos mestres judaizantes. Eles estavam dizendo para a comunidade na Galácia alguma coisa assim: é ótimo que vocês tenham fé em Cristo, e aqui a gente tem que prestar atenção. Falsos profetas não mandam você abandonar a suficiência de Cristo. Adicionam coisas a isso. E Paulo está deixando claro a exclusividade do Evangelho. Não adianta dizer que crê na suficiência do Evangelho e entulhar de um monte de coisa. É a suficiência do Evangelho e ponto. Isso e somente isso. E os judaizantes é ótimo que vocês tenham fé em Cristo. Agora, para vocês continuarem aceitáveis a Deus, precisam viver como os judeus. E é óbvio que quando eles falavam isso para essa comunidade, eles apelavam para o Abraão, o pai do povo judeu. Porque Abraão, o primeiro protagonista da história, quando Deus prometeu para ele que faria de seus descendentes uma grande nação, vivendo em uma terra dada e abençoada por Deus. E aqui Paulo surpreende os seus oponentes, porque ele convoca o Abraão não a favor deles, mas a favor do evangelho da graça. Parem, diz Paulo, e considerem o exemplo de Abraão. Versículo 6. As Escrituras afirmam: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E isso é digno de nota. Perceba que o fato mais decisivo de tudo que Abraão fez, a gente sabe que foi um cara que fez muitas coisas, e o fato mais decisivo da sua vida não foi a sua circuncisão. O fato mais decisivo da sua vida não foi sua descendência física, mas foi o fato de ele ter sido, acima de tudo, um homem da fé. Por isso que Paulo conclui com clareza no versículo 7, os da fé é que são filhos de Abraão. Isso é uma bomba atômica no arraial dos judaizantes. Porque Paulo está dizendo que o que define a verdadeira filiação a Abraão não é linhagem biológica, ou seja, ser judeu, mas a descendência espiritual. Compartilhar da mesma fé de Abraão. São esses, e somente esses, que participam da bênção prometida a ele. Aí a pergunta fica: o que é, afinal, ser da fé como Abraão? Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que fé salvadora é confiar na promessa do Evangelho. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, versículo 6. E crer aqui não é meramente admitir a existência de Deus. Nesse sentido, demônios também o fazem, como nos lembra Tiago. A fé salvadora é, portanto, muito mais profunda. É a gente, de fato e definitivamente, confiar nossa própria vida ao Senhor. É mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de turbulência, nós descansarmos na sua palavra. É nós, de fato, dependermos inteiramente dos seus conselhos. Em segundo lugar, Abraão nos mostra que a fé salvadora está firmada na provisão divina e não no desempenho humano. Veja que Paulo, toda hora, frequentemente, ele bate nessa mesma tecla. E a gente vê no testemunho, na vida de Abraão,
que Abraão era um cara que ele não tinha filhos, a sua esposa era estéril, da perspectiva humana, a promessa que ele recebera de Deus era impossível. No entanto, Deus prometeu a Abraão uma descendência que seria tão grande quanto as estrelas. Abraão está na tenda e diz: Abraão, sai para fora que dentro da tenda não dá para contar estrela. Olha para o céu, veja quantas estrelas há no céu. Sua descendência será maior. Então a gente vê que o cumprimento dessa promessa, ela dependia inteiramente da ação soberana de Deus e não de Abraão. A Abraão cabia apenas crer. E o Abraão creu. E esse mesmo Abraão, diz Paulo, o homem por meio do qual todas as nações seriam abençoadas, no versículo 8. Essa promessa alcança nós hoje, aqui em Estância Velha, mais de 4.000 anos depois. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O que começou com promessa em Gênesis se cumpriu em Cristo na cruz. E foi esse cumprimento que faz essa promessa sair do Oriente Médio, atravessar culturas, línguas, continentes e chegar em terras tupiniquins, e chegar em solo gaúcho e nós sermos envolvidos por Cristo. A cruz é a ponte entre Abraão e nós. E Jesus nos introduziu nessa bênção, está aí no versículo 13, tornando-se maldição em nosso lugar. Paulo puxa a Torá, citando o Deuteronômio, que diz: aquele que é pendurado no madeiro foi amaldiçoado por Deus. No Antigo Testamento, quando se executava alguém, geralmente era por apedrejamento, pegava o corpo da pessoa, pendurava o corpo numa árvore como um sinal público da rejeição divina. E Paulo conecta isso que acontecia, estabelecendo uma ligação com Cristo, que, ao ser executado num madeiro, assumiu visivelmente, publicamente, a posição daquele que estava sob a maldição da rejeição divina. Mas foi precisamente ali que ele nos libertou. Precisamente ali que Jesus nos resgatou da maldição da lei, tomando-a sobre si em nosso lugar. Jesus foi o nosso substituto. Jesus recebeu a maldição que cada um de nós aqui merecia, versículo 13, a fim de que pudéssemos receber a bênção que ele merecia, versículo 14. O que aconteceu foi que os nossos pecados, a nossa maldição, ela foi entregue, ela foi imputada, ela foi colocada sobre Jesus. E dele nós recebemos a sua justiça e a sua bênção. Eu acho muito legal a música do Estênio, que poetiza isso muito bem. Ele diz: quem jamais poderia imaginar ser Jesus o seu mediador, que ao passar carrega os nossos pecados e ao voltar nos veste com justiça plena. Mas quantas vezes a gente deixa escapar a profundidade do que realmente foi isso? Perceba, Jesus não apenas nos resgatou removendo a maldição. Se fosse assim, beleza, já era algo maravilhoso. Mas ele o fez tornando-se maldição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O evento da cruz é o nosso Cristo sendo tratado como se fosse um pecador, como se fosse responsável por tudo aquilo pelo qual um pecador depravadíssimo da imagem de Deus é responsável. Em termos legais, Jesus se tornou pecado. E por que é tão importante a gente entender isso, meus irmãos? Porque esse fato revela a maravilhosa verdade do que acontece com cada um de nós quando nós cremos nele. Se Cristo se tornou pecado por nós, e a gente sabe que isso é fato, então nós, da mesma forma, nos tornamos justos. C.S. Lewis nos deu uma imagem muito poderosa disso nas Crônicas de Nárnia.
Quem já viu ou já leu as crônicas, deve lembrar do Edmundo. O Edmundo era um cara trissacana, ele trai os irmãos, ele mente, ele engana, ele se alia à feiticeira branca, ele é culpado, ele pertence à morte segundo a lei profunda de Nárnia, e a feiticeira está certa numa coisa, que alguém precisa morrer. Então Aslan faz o impensável. Aslan faz o que ninguém esperaria. Aslan se coloca no lugar do Edmundo. O Aslan, ele se deixa amarrar, se deixa humilhar, se deixa matar. O inocente foi tratado como culpado para que o culpado fosse tratado como inocente. Mas a história não termina no sacrifício. Depois que Aslan volta à vida, ele não apenas devolve o Edmundo, esse canalha, ele não apenas o devolve à família, ele devolve Edmundo com uma nova identidade. Edmundo passa a ser chamado de Edmundo o Justo. E não porque Edmundo tivesse se tornado moralmente justo da noite para o dia, mas porque Aslan o justificou. O justo morreu no lugar do injusto, para que o injusto recebesse o título de justo. É isso que aconteceu comigo. É isso que aconteceu contigo. Quando Cristo pegou todos os nossos pecados, nossa maldição, nossa culpa, e tomou sobre si. E dele recebemos a sua bênção. Dele recebemos a sua justiça. De modo que, quando Deus olha para cada um de nós, é justo. É o irmão, o justo. Mérito da graça do Senhor Jesus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está deixando claro aos Gálatas e a nós também que a salvação significa muito mais do que perdão, mas trata-se de nós recebermos uma nova condição diante de Deus. E em Cristo, e somente em Cristo, não Cristo mais alguma coisa, é somente em Cristo que nós somos e fomos declarados justos e assim nós permanecemos. A mensagem de Paulo é: esquecer disso, versículo 1, é insensatez. A mensagem para o povo de Deus é: prossigam como começaram, diz Paulo a nós. Tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Quero encerrar esse sermão, uma palavra para aquele que ainda não é crente. É fato que todos nós confiamos a nossa vida em alguma coisa, ou até mesmo em alguma pessoa. Mas também é fato que todas essas coisas, um dia, elas se mostrarão insuficientes para sustentar a nossa culpa, sustentar os nossos pecados. E a mensagem e a oferta do Evangelho é clara. Independente da vida que a pessoa levava, independente dos pecados que cometera, em Cristo há perdão. Participaremos da mesa do Senhor logo mais. Enquanto tiver pão e vinho postos à mesa, há chance para que pecadores se voltem ao Senhor e que dele possam receber a sua justiça. Essa é a grande mensagem do Evangelho.